Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar para vocês que a gente pode criar tags diferentes para a gente colocar nas peças do Dia das Mães que a gente vai elaborar, tá? E por que eu resolvi gravar esse vídeo? Muita gente pergunta, Gica, como que você faz as suas tags? Eu costumo colocar essas tags nos produtos que eu faço, mas nunca uma tag igual para todos os produtos. Eu faço ela de um jeito que a gente consegue fazer a edição e colocar o nome da mamãe que vai receber o presente. No caso, eu estou fazendo mais focado aqui para o Dia das Mães, né? Então, primeiro, eu vou começar por essa que é mais fácil, que é essa aqui, cor de rosinha, tá? Então, eu costumo fazer tudo dentro do estúdio, eu já me acostumei a trabalhar com as artes dentro do estúdio. Eu não sei se o pessoal aí gosta de trabalhar com Photoshop, CorelDRAW, tem um pessoal que trabalha com Adobe também, tem bastante formas de você estar fazendo as tuas artes. Eu gosto de trabalhar tudo no estúdio. O estúdio é um pouco limitado, não tem a opção de sombreamento, tem algumas opções que não são tão boas, mas para o que a gente quer fazer, eu acho que é bem legal. Nesse caso dessa tag aqui, o que eu fiz? Eu fiz o nome, né, separadinho, a palavra mãe, na verdade. Aí a gente tem aqui também vários itens separados, tá vendo esse aqui? Tem o rosa e a gente tem um vazadinho aqui. E a gente tem também esses elementos que eu usei para construir, então, essa tag, tá? Essa tag, ela pode ser acompanhada de outras coisas, tá? Eu posso colocar ela em caixinhas, posso colocar ela em bilhetinhos, posso colocar ela acompanhada com uma arte, em qualquer tipo de caixa que eu queira colocar, em qualquer tipo de trabalho que eu queira fazer, tá bom? Então, como que eu construí? Aqui dentro do estúdio mesmo, tem um ícone aqui na lateral direita ou esquerda, né, dependendo da forma que você está aí configurado para abrir seu estúdio, a gente tem algumas formas pré-prontas aqui, tá? Então, eu, na verdade, usei essa forma aqui, que ela é uma forma que você coloca do tamanho que você quiser, você pode deixar mais quadrada, pode deixar mais retangular, e aqui você consegue mexer, né, nesse pontinho aqui, você consegue mexer no desenho das bordinhas dessa forma, tá? Eu usei ela no padrão mesmo, que é essa com a entradinha para dentro, tá? Com as bordinhas ovaladas para o lado interno. E eu trabalhei ela de que forma? Depois que eu trabalhei, eu escolhi a forma que eu queria fazer, poderia ser qualquer uma, eu escolhi essa daqui, tá? O que eu fiz? Eu vim aqui no deslocamento e fiz um deslocamento meio grosseiro, assim, não baixei o deslocamento, pode ver que ele tá no 200 aqui. E aí, nesse deslocamento, eu coloquei cor, tá? Então, eu vim aqui no deslocamento, ó, de novo, para vocês verem. Eu estava com a forma selecionada, eu desloquei, deixei no 200, vim aqui na linha, tirei a linha, porque eu não quero cor nessa linha, e aí eu fiz a cor rosa de fundo, tá bom? Aí eu quero dar um destaque, tipo assim, eu quero deixar um pouquinho mais claro o meio dessa arte. O que eu fiz? Eu fiz um deslocamento interno. No deslocamento interno, como eu quero trabalhar com um tom mais claro do rosa, eu vim aqui e coloquei o branco e tirei também a cor da linha. Quando eu fiz isso, vocês viram que ele ficou, então, o rosa, uma outra forma sem nada de preenchimento, ou seja, ela tem cor de linha, mas não tem cor de preenchimento, que no caso aqui ela ainda está vermelhinha. E depois eu trabalhei com o branco, com cor de preenchimento e sem cor de linha, tá? Aí eu vim aqui nas opções que é a janelinha de cor e preenchimento, vim na opção de transparência e fui dando a transparência que eu queria para o meu trabalho. Eu quero deixar menos transparente, quero deixar mais marcado, quero deixar menos marcado. Aí fica a critério de cada um que está fazendo. Aí, por fim, eu vim aqui nessa linha que está vermelhinha, que ela não tem preenchimento. Observem que quando eu seleciono ela, como você sabe que você está na linha, você está na forma certa? Eu seleciono ela, eu consigo visualizar que ela tem linha vermelha, né, que é a linha de corte que a gente usa normalmente, e aqui está sem preenchimento. Esse quadradinho vazadinho aqui, né, é não preenchimento.
Então, eu vim aqui, escolhi a cor que eu quero trabalhar, que é um marinho, né? E coloquei a espessura de 2, tá? Posso colocar a espessura menor, posso fazer ela pontilhada. Se eu quiser fazer ela de pontilhadinha, eu venho aqui. Se eu quiser fazer ela com pontos mais largos, eu venho aqui. Se eu quiser deixar ela mais o pontilhado menos quebrado, menos distante, eu venho aqui. E aí eu vou trabalhando com a forma do jeito que eu quiser. Essa foi a forma que eu fiz, mas tem N formas de você estar fazendo isso, tá? Aí, feito isso, eu fui lá e peguei uma letra, né? No caso aqui, eu vou até ver que letra que eu usei, que eu não lembro, uma fonte, né? Então, eu deixo ela sem linha, essa fonte. Essa fonte que eu usei aqui é a Copperplate Gothic Bold. Então, eu peguei uma fonte, poderia ser qualquer uma, e ajustei dentro do espaço que eu quero trabalhar a arte, tá bom? Aí eu tinha elementos que eu fui buscando para estar criando esse efeitinho aqui, tá? Então, se vocês verificarem, eu vou até mostrar para vocês, deixar ele aqui. Eu criei dois elementos decorativos. Então, eles estão soltos, tá vendo? Ó, são elementos soltos. E eu quero escrever um nome no meio, dando esse efeito que a letrinha, ela tá cortadinha, tá? Então, eu quis fazer de um jeito que a letrinha, ela fique aparecendo que foi cortada no meio com o nome da mamãe, tá? O que eu fiz? Gica, mas e aí? Os elementos estão todos soltos. Qual que é o primeiro passo? Eu selecionei os 2 elementos com o qual eu quero fazer o rastreio, o deslocamento. Vim aqui e desloquei. Aí eu fui trabalhando o deslocamento até o momento que eles se encontram nas laterais. Que laterais? Esta e esta daqui. Por que que eu fiz isso? Vocês estão vendo? Deixa eu tirar o coraçãozinho. Vocês estão vendo que ficou uma bordinha interna aqui, que é essa que me interessa, porque externa eu não quero que tenha deslocamento. Então, eu clico com o botão direito aqui nessa forma que eu desloquei e vou em liberar caminho composto. Quando eu faço isso, ele me deixa selecionar só a parte interna. Então, esta parte externa aqui, eu vou excluir ela, tá? E essa parte interna aqui que ficou sobrando, quando eu fiz a liberação, é o que me interessa. Então, eu vou deslocar ela até o ponto que eu acho que ela fica rente às minhas artes, ou seja, às minhas linhas azuis. Tá bom? Então, eu desloquei, agora eu vou preencher ela. De que cor? Da cor interna da arte que eu quero trabalhar. Então, eu venho aqui, tiro esse deslocamento interno que eu fiz e também não posso esquecer de tirar a linha, tá? Por quê? Porque a ideia, eu vou mostrar para vocês qual que é. Vamos agrupar tudo. A ideia é que quando eu coloque aqui, dê uma sensação de que ela está cortando a letra, tá bom? Então, ó, tá vendo? Dá a impressãozinha que ela tá cortando a letra no meio. Parece que a letra foi toda desenhada e, na verdade, a letra não foi desenhada, né? Vamos dar um espaçamento maior das letras aqui. Então, vocês estão vendo que fica com uma impressão de design desenhado e, na verdade, é só uma sobreposição de formas, tá? E aí, aqui dentro, eu vou colocar o coraçãozinho ainda aqui, porque eu quero ter esse acabamento de coraçãozinho aqui na minha arte, tá? Vou agrupar, botão direito agrupar. Então, essa é a arte que eu vou trabalhar, certo? Vou colocar ela, vou posicionar ela em cima da letra M, que é onde eu quero que tenha esse frufruzinho, né? Feito isso, eu vou escrever dentro do meu desenho. Eu escolhi uma letra que eu gosto muito, que é essa Unicorn Calligraphy, ou caligrafia, não sei como pronuncia certinho. Posso escolher qualquer letra, mas eu gosto muito dessa. E coloquei o nome da mamãe. Vou clicar com o botão direito, vou mandar ele para frente e vou trazer ele dentro do desenho que eu fiz, tá bom? Vou posicionar ele no local que eu quero. Ah, eu quero deixar maior, eu quero deixar mais comprido, aí vocês vão mexendo da forma que vocês acharem mais conveniente, tá? Então, eu trabalhei com o nominho dela aqui dentro. Aí, para dar mais um frufruzinho, que teve uma pessoa que me pediu para desenhar essa tag, que ela não estava conseguindo,
Eu trabalhei com uma coroinha aqui na frente, isso é tudo elemento que a gente vai pegando pronto, tá? Ai, Gica, mas o elemento que eu achei na internet, ele não tá na cor que eu quero. Ah, então tá. Então vamos ver aqui, se eu precisasse trabalhar com esse elemento em outra cor, o que que eu faço? Eu vou lá rastrear esse elemento, vou rastreando ele até um ponto que eu acho que ele tá bem preenchidinho e venho aqui na opção rastrear. Quando eu faço isso, ele preenche para mim esse elemento. Então, vamos imaginar que eu queria esse elemento no tom preto. Tá vendo? Ó, eu tiro a cor da linha e deixo só a cor de preenchimento. Então, ele criou o elemento que eu achei na internet, um elemento pronto que eu achei na internet. E aí, eu rastreando ele se transforma num vetor. E aí, eu consigo alterar todas as cores dele. A mesma coisa com os coraçõezinhos. Se eu quero trabalhar com esses coraçõezinhos em outra cor, eu venho aqui, vou fazer o rastreio da mesma forma, vou rastrear e aqui ele se transforma numa curva, né, num vetor. E aí eu trabalho sempre sem linha, eu trabalho com ele na cor que eu quiser e nos tamanhos que eu quiser, tá vendo? Ó? Então vamos até usar esse aqui, vamos usar ele num tom mais escurinho de rosé. Vamos trabalhar numa cor diferente para dar um charminho aqui na nossa letrinha, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou trazer essa arte e o nome um pouquinho mais para cima, tá? E esses coraçõezinhos, eu quero trabalhar ele aqui nesse cantinho, saindo do M. Então, nós vamos trabalhando aqui com ele até um lugar que a gente quiser e vamos trabalhar com um tom um pouquinho mais escuro, que para ficar mais visível o nosso coraçãozinho, tá? E aqui eu vou trabalhar com o marinho mesmo, que era o que eu já tinha deixado pronto. Lembrando que o procedimento é exatamente o mesmo, tá? Quero virar ele, ó, é só a gente clicar com o mouse e apertar nessa bolinha verde, que eu vou fazendo a curvatura dele e vou colocando ele no tamanho que a gente quer. Ah, não gostei, Giga, eu quero deixar ele azulzinho. Tudo bem, você vem aqui e deixa azulzinho, tá bom? E aí tá pronta a nossa taguinha, que a gente pode usar para um monte de coisa que a gente for fazer. Essa outra aqui, ela é um pouquinho mais fácil de ser feita. Ela dá um pouquinho mais de trabalho, porém ela é um pouco mais fácil, tá? Aqui a gente faz, eu começo fazendo então os círculos, tá? Então eu venho aqui, eu vou apertar o Shift e vou criar um círculo e vocês estão vendo que ele já cria ele proporcional. Então, ele tem a altura e a largura igual. Isso acontece quando eu seleciono o Shift. Eu aperto o Shift seguro e aí eu vou criar o meu círculo e depois de criado, tá vendo? Ó, se eu não apertar o Shift, ele vai fazer ele oval, ele não vai criar simétrico. Agora, se eu aperto o Shift, ele cria o círculo simétrico para mim. Então, o que foi a primeira coisa que eu fiz aqui? Eu coloquei fundo nesse círculo, vou tirar a linha. Gica, por que você fala sempre vou tirar a linha, vou deixar sem linha vermelha? Porque normalmente quem trabalha com estúdio sabe que a linha vermelha ela significa corte. E se eu vou aplicar isso numa caixinha e eu tenho a linha vermelha, o que acontece? Ele vai entender que é para cortar esse tag que eu vou colocar como decoração na minha caixinha, tá bom? Claro, se eu quiser cortar esse tag, aí eu vou manter a linha vermelha, mas no caso aqui, a intenção não é cortar, tá? Bom, fiz esse círculo, eu vou trabalhar com vários círculos aqui dentro. Então, eu vou lá no deslocamento, né, na janelinha de deslocamento e vou fazer um deslocamento interno. Percebam que ele já deslocou internamente e deixou ele num tamanho razoável de 200. Esse tamanho tá bom para mim? Ok, eu quero maior, eu quero menor, eu quero mais para dentro, eu quero mais para fora. Eu vou aumentando aqui e vou visualizando onde está a minha linha vermelha. Aí eu quero ele no tom branco. Ah, vamos fazer no rosa, que nem a gente fez aqui, ó. Quero ele no tom rosa, tá? Então, tiro a marcação da linha de novo e vou fazer um outro deslocamento, tá? Vou fazer um deslocamento agora e eu vou fazer a mesma cor que ele estava aqui, que é o azul, tá? Tiro de novo a linha. Então, nós já temos a parte externa, temos um deslocamento em rosa e temos a parte interna. Agora, eu vou fazer um deslocamento, só que eu vou deixar ele mais próximo da borda. E esse deslocamento, eu vou trabalhar de novo com o tom rosa que eu tô trabalhando aqui,
tiro cor de linha de novo. Então, percebe que eu já fui criando camadinhas de deslocamento aqui. Então, nós temos vários círculos onde eu consegui já trabalhar as bordinhas que eu queria. Então, nós temos o círculo do fundo, esse círculo aqui que é o rosinha, o círculo azul e agora o círculo rosa. Aí, eu quero trabalhar com um círculo bem menor agora. Então, o que que eu faço? Eu faço um deslocamento interno e aí eu vou deslocando ele, tá vendo aqui na distância? Eu vou colocar ele naquela medidinha que eu acho que vai ficar legal para mim. Ah, então eu acho aqui para mim tá legal. Ótimo. Que cor que vai ser esse círculo? Eu quero dar contraste. Então eu vou trabalhar com a cor da base, que é o azul. Tá? Aí vou fazer o mesmo processo, vou fazer um deslocamento interno, aí vou trabalhar com o tom rosa, sem linha, e mais um deslocamento interno, que eu vou deixar ele mais próximo ali, que eu quero só um efeitinho de linha, e vou trabalhar de novo com o tom azul, tá bom? Então, dá para vocês verem aí como ficou, certo? Então, aí, eu quero fazer mais um deslocamento. Por quê? Porque o fundo, né, a bordinha interna, o miolinho da minha arte é a cor rosa. Então, venho lá de novo e aí eu já vou ter os deslocamentos em círculo. Feito isso, aqui também nós temos essa ferramentinha aqui, que ela é a ferramenta de seta. Então, eu posso trabalhar com a setinha, eu posso trabalhar ela desse jeito aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, tá vendo? Ó, posso trabalhar ela assim, aí eu posso deixar ela mais deitadinha, mais para o alto. Eu posso vir aqui nesse pontinho vermelho, ó, e deixar ela menos curvada. Posso trabalhar com esse pontinho aqui também, ó, e deixar ela menos pontuda, mais pontuda. Fazer a inversão do lado, tá vendo? Tem todas essas opções. No meu caso, o que que eu quis fazer? Eu quis fazer tipo uma bandeirolinha mesmo. Então, eu trabalhei com o quê? Eu trabalhei com o quadrado, que é desculpa, com o retângulo, que é a autoforma que a gente tem aqui. E aí, o que que eu fiz para deixar desse jeito? Eu tombei ele um pouquinho, deixei ele um pouquinho mais magrinho, vim aqui, coloquei a cor nele, tirei linha de novo, e aí eu cliquei aqui nesse terceiro item aqui que está escrito editar pontos. Quando eu faço isso, ele mostra esses pontinhos pretos aqui. E eu quero fazer o quê? Criar um pontinho aqui no meio. Então, eu clico e arrasto. Vim aqui no meio, ó, cliquei e arrastei, tá? Então, ele já criou para mim uma lapelinha, né? Uma taguinha, uma bandeirinha do jeito que eu queria, certo? Ah, eu coloquei uns tracejadinhos aqui. Vim aqui na linha, acompanhei a forma que eu tô trabalhando, ó, tá vendo? E aí eu coloquei cor nessa linha, eu coloquei cor e coloquei um tracejadinho. Aqui eu vou colocar 3, porque eu quero que o tracejadinho fique uma bolinha, diferente daquele que eu fiz, tá? E aí eu vou trabalhando aqui nessa bolinha verde, ó, tá vendo? A gente consegue deixar ele bem niveladinho a nossa arte, do jeito que a gente quer. Tá? E aqui em cima do mesmo jeito, eu vim aqui, vou colocar cor nessa linha, e eu vou querer colocar também o pontinho bem grossinho, fazendo as bolinhas, então eu deixei no 3, ok? Aí tem as estrelinhas. As estrelinhas, elas também ficam aqui, ó. Então, a gente tem aqui na opção de desenho de um arco, que tem várias formas prontas, a estrelinha. E a estrelinha também, ela pode, você pode mudar ela para quantos pontos você quer. Então, na minha aqui, eu quis trabalhar com a estrelinha tradicional, mas você pode trabalhar com a estrelinha da quantidade de pontinhos que você quiser. Se eu quisesse fazer uma estrelinha diferente, um coraçãozinho, eu podia fazer. Eu posso trabalhar com o coraçãozinho aqui, quer ver? Ó, tem ele aqui também pronto. Deixa eu achar ele aqui. Aqui, ó. Eu quero trabalhar com o coraçãozinho, eu posso trabalhar com ele aqui também. E ele também tem esses pontinhos onde você deixa ele maior ou menor, tá? Vamos imaginar que eu quero trabalhar com o coraçãozinho. Então, eu venho aqui, vou medir um tamanho que eu acho que fique bom, tá? Esse tamanho aqui eu tô achando muito grande, então eu quero diminuir ele. O que que eu faço?
Eu seleciono a forma, fecho ela aqui nesse bloquear formas selecionadas e vou deixar ele menor. Quero deixar ele com 60 para ver quanto ele fica. Ah, gostei. Então, vou deixar com 60. E aqui embaixo eu vou fazer um outro coraçãozinho também com 60. Ah, Gi, eu quero fazer mais 2 coraçãozinhos do lado. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V ou então copiar ou duplicar, tá? E aí eu vou trabalhar com medidas de novo. Se ele tá com 60, eu quero deixar ele menor, eu vou pôr 40. E aqui a mesma coisa, eu vou pôr 40. E aí eu vou ajustando do jeito que eu quiser, tá? Então essas firulinhas que eu coloquei aqui, fica a critério de cada um. Eu tô fazendo essa com coraçãozinho só pra gente entender como ficaria. E também para vocês verem que dá para fazer de diversas formas, tá? Então, aqui eu vou acompanhando mais ou menos a curvatura, né? Precisa ser certinho? Aí você faz o seu gosto, tá? Vou acompanhar a curvatura aqui, mais ou menos da bolinha, né? Desse círculo aqui interno. E aqui eu vou escrever dentro dele. Aqui a gente pode usar a letra que a gente quiser. Então, eu vou escrever aqui o nome da mãe, que eu quero, que é da minha, inclusive. Vou selecionar aquela fonte que eu falei para vocês que eu adoro. Vou colocar ela na cor que eu quero e vou trabalhar com ela no mesmo sentido da minha lapelinha aqui onde está escrito o nominho. Tá vendo? Aí eu posso fazer com a fonte que eu desejar, tá? Ó, aí eu ponho aqui no meio, certo? Aqui ela tá com linha, então eu vou tirar a linha para ela ficar mais bonitinha. Eu posso aumentar a distância, posso diminuir a distância, posso deixar ela mais compridinha sem aumentar o distanciamento, tá vendo? Então aqui ela continua com o distanciamento de 100, só que eu consigo aumentar ela simplesmente arrastando aqui as setinhas brancas do lado, tá bom? Dica, e esse melhor mãe do mundo, como que você fez? Aí é uma ferramenta que a gente tem, então a gente vai escrever aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, melhor mãe, aí a gente vai colocar cor, né, nesse caso aqui a cor vai ser essa, para dar um contraste, porque nós vamos colocar lá em cima do rosa. Eu costumo fazer assim, eu meio que meço mais ou menos o início e o fim da forma onde eu vou inserir esse texto, tá? Aí eu vou dar 2 cliques em cima dessa escrita que eu quero usar e vai aparecer essa bolinha aqui com essa cruz. O que eu faço? Eu vou selecionar, clicar e segurar e vou arrastar para dentro de onde eu quero que ela trabalhe, ó. Tá vendo que ela já pegou a forma do meu círculo? Ótimo, tá pronto, fiz, coloquei lá dentro. O que eu faço? Agora nós vamos trabalhar com o tamanho da escrita. Eu quero deixá-la um pouquinho menor. Eu venho aqui e coloco 20. Só que eu quero trabalhar com outra fonte. Ah, eu quero trabalhar com a Time, eu quero trabalhar de repente com a Ashen, eu quero trabalhar com a Bay. Aí você vai colocar aquela fórmula que mais te agrada, tá? Eu vou colocar essa, a Abril, tá? Aí vocês estão vendo que ela está bem próxima da linha e aqui ela está bem distante. Então eu vou fazer o quê? Dar um espaçamento para ela ficar mais coerente com a distância. E aí vou dar 2 cliques de novo em cima dela, como se eu fosse trazê-la para dentro do círculo. E aqui, ó, vai aparecer para mim essa reguinha com deslocamento. Eu vou clicar e segurar e ele vai mudar ela de distância da forma onde ela está linkada. Ó, tá vendo? Eu consigo trabalhar com ela até a distância que eu quero. Bom, para mim, nessa distância aqui tá legal. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar um espaçamento maior aqui entre as 2 palavras e vou diminuir um pouquinho o espaçamento das palavras em si. Tá vendo? Então, ó, melhor mãe. Aí, eu sei que eu já cheguei num tamanho legal de uma letra que fique coerente dentro do círculo que eu tô construindo. Então, o que eu faço? Eu vou duplicar. Ai, Gi, que ele saiu fora do círculo. É isso mesmo que eu quero. Por quê? Porque agora nós vamos fazer outra frase aqui, nós vamos escrever outras palavras, só que agora eu vou colocar ela do lado interno contrário do que eu fiz aqui em cima. Então, o que eu faço?
eu clico nessa forma aqui, onde eu quero encaixar, porque ela vai ser encaixada aqui dentro, e vou dar um duplicar. Por que que eu vou fazer isso? Opa! Não tem duplicar. Ah, tá aqui, duplicar. Por que que eu vou fazer isso? Porque vai ficar mais fácil, porque agora eu quero colocar a escrita no sentido inverso do que tá aqui. Então, eu clico, vai aparecer de novo a cruz ali para mim, eu venho com ela e vou arrastar para dentro. Ah, a Gica ficou para fora. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer ela aqui dentro, ó. Tá vendo que ela ficou laranjinha? Se eu faço para fora, ela fica ao contrário do que eu quero. Se eu trago ela para dentro, ó, ela vai ficar no sentido que eu desejo que seja feita realmente a escrita. Aí eu vou também trazer ela um pouquinho mais para cima, porque eu não quero que ela fique grudada na minha linha azul. E vou dar um espaçamento. Gica, mas como que eu vou saber se tá certo ali? O que que eu faço? Venho aqui, tiro o preenchimento e coloco uma linha diferente aqui para eu enxergar. E agora eu vou trazer ela aqui dentro do meu círculo. Tá vendo como ele ficou? Ah, Gica, eu quero trazer ele um pouquinho mais para baixo. Tá aqui, ó. Consigo mexer nele da forma que eu quiser. Gica, eu quero deixar ele um pouquinho mais centralizado, quero dar mais espaçamento, quero aumentar aqui a distância do mundo, quero trazer um pouquinho mais para cá. Tudo bem. Você conseguiu fazer isso. Só que esse círculo ele não faz parte da nossa arte. O que que a gente vai fazer? Nós vamos clicar aqui dentro do texto, nós vamos clicar com o botão direito no texto e vamos colocar aqui uma opção de converter em caminho. Quando eu faço isso, ó, ele não precisa mais desse círculo para existir. Então, ele tá aqui, ó, bem certinho do jeito que eu quero. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou converter em caminho. Então, mesmo que eu mude ele, agora eu posso dar 2 cliques, ó, ele não vai mais perder a formatação que eu escolhi. Tá bom? Então, é isso, meninas. Aí, tá pronta a minha arte? Clico lá com o botão direito, seleciono tudo, agrupo ou desagrupo. Se eu quero deixar só o nome para eu editar e o resto eu quero deixar tudo agrupado para eu não ter esse trabalho toda vez, eu seleciono tudo, seguro o Shift apertado e só vou destaguear ou desmarcar o nome. E aí vou dar um Ctrl G ou então agrupar. Nossa, sumiu o meu nome. É só clicar com o botão direito e mandar para trás. Agora, ó, eu vou poder editar o nome da forma que eu quiser e o restante vai estar totalmente, ó, agrupadinho. Então, se eu quiser colocar outros nomes aqui, eu posso, que eu não vou ter nenhum problema, tá bom? E aqui a mesma coisa, tá, gente? Então, aqui, vamos supor, eu quero deixar uma matriz pronta. Então, eu vou desagrupar tudo aqui para vocês verem. Você está vendo que tem um monte de coisa agrupada. Seleciono tudo isso, só vou desmarcar com o Shift pressionado, eu desmarco o nome. E aí, com o botão direito, eu posso ir em agrupar ou Ctrl G. Aí, vou enviar para trás e ele vai trazer um nominho lá para mim. Ou seja, eu consigo editar o nome e tudo que eu fiz aqui continua agrupadinho. Tá bom? Eu espero que seja útil para vocês. Eu gosto bastante dessas tags assim diferentes, eu uso em muitos projetos e essa tag dá para você fazer para um monte de coisas. Dá para você criar uma tag dessa para aniversariante, dá para você criar uma tag dessa para datas comemorativas, dá para criar uma tag dessas para empresa. E é muito legal porque você tem essa opção de fazer tudo isso dentro do estúdio, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que seja útil para vocês, tá bom? E se vocês tiverem dúvida, quiserem me perguntar alguma coisa, eu estou à disposição. Um beijo para vocês e foco no Dia das Mães!